É engraçado que ainda em pleno século XXI, da era tecnológica, de um mundo acessível ao conhecimento, de pessoas estudadas, onde muitos até têm mestrado ou cursando, ainda acredita que existiu literalmente um homem feito de barro e uma mulher costela do homem? Um dia desses, fiquei horrorizado com tamanha ignorância vindo de um rapaz que conheço, que até está fazendo mestrado na área da educação. E estava comentando, falando com outra pessoa que nós viemos do pecado de Eva e Adão. Ao escutar isso, fiquei traumatizado. Como pode alguém estudado interpretar Gênesis como algo real, literalmente? O livro de Gênesis é um dos maiores livros da Bíblia que contém e tem elementos mitológicos, fantasiosos e culturais das religiões ali dos povos do Crescente Fértil, principalmente da Mesopotâmia e também da religião zoroastra pelos persas. Mas isso sabe por que acontece? Porque o Brasil é uma população que não estuda história. Uma população que não estuda história acredita em tudo que é ali contado e transmitido. Se você pegar uma pessoa que estuda história e uma que é formada em outra área, a pessoa que estuda história vai ter mais uma concepção de mundo mais apurada e crítica. Porque a história mostra que tudo que temos hoje foi desenvolvido e construído por seres humanos. Nada caiu do céu, principalmente as culturas e religiões. Tudo foi criado através do próprio homem e não é nada por vontade divina. Quem estuda história sabe como as religiões e os deuses foram criados e moldados, onde um povo ia dominando o outro e pegando elementos culturais religiosos de outro povo e adaptando a sua religião, que pode ser chamado de apropriação, sincretismo e aculturação religiosa. A pessoa vê logo, observa logo. Uma pessoa que não tem conhecimento histórico, ela fala das religiões como se fosse algo totalmente, literalmente real. Uma pessoa que estuda história, ela não tem essa concepção de que a Bíblia é um livro literalmente real, que aquilo ali realmente aconteceu. Na verdade, a Bíblia é um livro religioso, cultural, mitológico, político, teológico e simbólico. Então, levar a Bíblia como algo literalmente real é pura ignorância e estupidez. A pessoa pode até ter doutorado, mas que não consegue entender esses 6 pontos que existem na Bíblia, para mim, ela é igual a uma pessoa que tem o ensino fundamental. Ou seja, uma pessoa pode ter altos títulos em uma área, mas se não consegue ler a Bíblia com olhar histórico, crítico e contextualizada, ela está nesse tema específico no mesmo nível de quem não tem essa formação. O que faz a diferença não é só o diploma, mas a capacidade de analisar, perguntar, situar e reconhecer a pluralidade de camadas que o texto carrega. A Bíblia é um livro religioso, porque expressa a fé e a busca espiritual de comunidades antigas. É cultural, porque guarda costumes, línguas e tradições de povos do Oriente Próximo. É mitológico, porque usa narrativas simbólicas e histórias de origem comuns à região. É político, porque reflete disputas de poder
identidade nacional e projetos de sociedades em diferentes épocas. É teológico porque explica como aquelas comunidades interpretavam sua relação com o divino. É simbólico porque recorre a imagens, metáforas e figuras de linguagem própria da época em que foi escrita. Quando se toma tudo de forma literal, ignora-se que foi escrita por mãos humanas em épocas diferentes, línguas diferentes e contextos que não são os nossos. Cada trecho tem um gênero literário próprio e nem tudo é crônica histórica. Há poemas, leis, profecias, sabedorias e mitos. Ler a Bíblia como se fosse literalmente um relato de fatos comprovados é ignorar sua natureza múltipla cultural, simbólica, humana e histórica. Quem reconhece essas camadas lê com maturidade. Quem ignora, lê com ingenuidade, independentemente do grau de instrução. Quem estuda história aprende a não aceitar nada sem perguntar, como, por exemplo, como foi escrito, por quem, com qual objetivo, que fontes usou. Entende que tudo o que existe, leis, costumes, línguas, religiões, instituições, foi construído por seres humanos ao longo do tempo, em contextos concretos. Nada caiu pronto do céu. Reconhece como as crenças se transformam quando um povo domina outro ou se mistura com ele. As divindades, os rituais e as histórias se misturam também. É o movimento natural da cultura. Como o SAEB mostra que mais da metade dos alunos do 9º ano está nos níveis mais baixos de proficiência em ciências humanas. Estudos sobre temas específicos mostram que apenas cerca da metade consegue definir corretamente fatos históricos relevantes. O analfabetismo funcional atinge 29% da população. Sabem ler palavras, mas não interpretam, não analisam, não distinguem fato de opinião, base para o pensamento crítico. Onde o ensino de história muitas vezes é mecanizado, foca em datas, nomes, decoreba e cópia. Não em análise, contexto, causa, efeito e múltiplas visões, o oposto do que forma a criticidade. Desinformações e visões simplistas. Sem ferramentas de análise, fica mais fácil aceitar narrativas prontas do que investigar fontes e contextos. Muita gente acha que história é só apenas datas, guerras e reis, e não percebe que ela é a ferramenta principal para entender o mundo de hoje, as desigualdades, as crenças e o que somos. O conhecimento histórico não cai na gente, é preciso correr atrás. Quando a própria sociedade entende que estudar, pesquisar e questionar não é coisa de intelectual, mas sim direito e dever de todo cidadão. Aí sim o cenário muda. A educação pública ajuda, mas a vontade de saber e de sair da ingenuidade vem também de cada um de nós. Ou seja, não é só apenas dever do Estado, mas de nós também. Se não buscamos entender o que lemos, ouvimos e acreditamos, mantemos o espaço aberto para a desinformação e a visão ingênua. Hoje, por exemplo, a ciência já provou como os seres vivos se originaram, que foi através de um ser vivo, que foi o último ancestral comum universal,
chamado de Luca. Isso não é eu que estou afirmando nada, é a própria ciência que afirma. Lembrando que esse último ancestral comum universal, chamado de Luca, não foi o primeiro ser vivo absoluto, e sim o último ponto de convergência de onde descendem todas as formas de vida atuais. Ou seja, ele não foi o único ser vivo absoluto a existir. Antes dele, já existiram outros. A evolução da espécie humana é tão verdadeira que a pré-história existe de fato, onde temos registros arqueológicos e comprovação histórica científica de todo o processo da evolução, dos primeiros hominídeos até nossos dias atuais, como, por exemplo, as pinturas rupestres, as ferramentas de ossos e de pedras deixadas em cada estágio ou fases, chamadas de períodos Paleolítico e Neolítico. Também tivemos a descoberta do fogo, da escrita, da agricultura e da criação de animais, como também a presença de vários sítios arqueológicos que confirmam essa real pré-história da evolução da espécie humana. Tudo isso é confirmado por provas cruzadas de arqueologia, paleoantropologia, genética e datação científica. Não é suposição, é fato comprovado em milhares de sítios arqueológicos ao redor do mundo. E outra, quero deixar bem claro, a evolução da espécie humana não é que o macaco virou homem, e sim, foi um cruzamento entre vários grupos de espécies de hominídeos, e com cada encontro e cruzamento de um grupo de espécie de hominídeos, iam surgindo outros grupos, e até chegar no grupo da espécie humana. Ou seja, foram várias ramificações da árvore genealógica dos hominídeos. Não descendemos dos chimpanzés ou macacos que existem hoje. Nós e eles compartilhamos um ancestral comum que viveu há cerca de 6 a 7 milhões de anos. Ele não era igual a nenhum dos dois, e suas linhagens seguiram caminhos separados. Esse foi um dos maiores erros que aconteceu dentro do ensino da educação brasileira, onde os professores de história ensinaram de forma errada a evolução da espécie humana, dizendo que o homem veio do macaco. Isso é um erro fatal e absurdo, porque quase 100% da população brasileira aprenderam dessa forma, causando uma deficiência intelectual imensurável. A famosa imagem fila do macaco virando homem fixou a ideia errada. Muitos livros e materiais antigos reproduziram essa visão equivocada. Muitas vezes, profissionais de história ou ciências não tiveram formação específica em evolução, repetindo o que aprenderam da mesma forma errada. O grande erro é confundir parentesco com descendência direta. Somos primos dos chimpanzés, não descendemos deles. Evolução é uma árvore com muitos ramos, não uma linha reta. Evidências genéticas provam que nossos ancestrais se cruzaram com neandertais e denisovanos. Pessoas fora da África subsaariana têm cerca de 4% de DNA neandertal. Populações da Oceania e da Ásia carregam também DNA denisovano. Mas não foi cada encontro gerava uma espécie nova. A evolução se deu principalmente por mudanças graduais ao longo de gerações, seleção natural e isolamento geográfico. Com essas trocas
genéticas como um acréscimo importante. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.